Graça e paz, abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus, abençoados. Vamos louvar, vamos cantar, vamos falar a palavra. Vamos correr o mundo com a graça e o apostolado. Amém? Trazei todos os dízimos à casa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo. Joel 2, verso 24. Isso são sementes que Deus vai nos dando. A gente vai plantando e depois edificando a igreja com a palavra. Amém, abençoados? Olha lá. Joel 2, as eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Esse vinho novo já foi derramado, hein? Alô, nos nossos corações, na nossa mente, na nossa boca, no nosso espírito. Alô. 1 Coríntios 3, verso 16, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando, Maria, que nós recebemos esse Espírito de Deus? Lá, abençoada, há mais de 2000 anos, lá na cruz, quando Jesus disse, tudo está consumado. Daí para frente, abençoado, Joel 2, verso 24, as eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Verso 25, eu vos recompensarei. Deus falando, eu vos recompensarei. Anos de colheita consumido pelo gafanhoto migrador. Eu os recompensarei. O tempo que vocês viveram debaixo da lei, debaixo de judaísmo, diz o Senhor, eu os recompensarei. Esse tempo que o povo de Deus viveu debaixo da lei. Estou dizendo os que estão recebendo graça e os que estão recebendo apostolado. Amém, abençoado? Então Deus diz, eu vos recompensarei. Há muita gente ainda debaixo da lei, abençoado. Há muita gente que ainda não recebeu a graça e nem o apostolado. Há muita gente que está em judaísmo. Há muita gente que está recebendo profecias falsas. Há muita gente que está recebendo palavra que não é para nós e sim para os judeus. Há muita gente ainda debaixo da lei, sem ter entendimento. Mas os predestinados estão aqui, ouvindo a graça e o apostolado. Amém, abençoado? Eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, consumidos pelos pastores da lei, sem entendimento, sem a revelação, os pastores debaixo da graça, os pastores debaixo do judaísmo, debaixo da graça todos nós estamos, amém, abençoados? Isso não a lei ou graça, amém? Então é preciso receber a graça, é preciso receber o apostolado. Debaixo da graça até uma galinha e um cachorro está. Agora em graça não são todos, são alguns predestinados. E Deus tem uma palavra para esta manhã, amém? Olá, ó. Eu fiz uma postagem abençoada no Facebook, eu gostaria de ler para vocês. Em cima disso que eu escrevi, amando do Espírito Santo, amém? Então, em cima do que eu escrevi, a prova de que Deus é conosco, a prova, abençoado, a prova. Os crentes estão sempre dizendo, passei por uma prova hoje. Os crentes estão sempre dizendo, passei por uma prova. Ai, pois eu estou na prova. Oh, abençoado, a prova mais gostosa que tem, alô, a prova mais gostosa que tem, abençoado, é provar do azeite novo, que é o Espírito Santo. A prova de que o Espírito Santo é com você, abençoado, é quando você recebe a graça, é quando você recebe o apostolado, é quando você não fica mais debaixo de tutores, de homens da lei. Essa é a prova mais gostosa, receber a graça, receber Efésios 2:8, receber Jesus como seu Senhor. Saímos por aí e eu ouço muita gente, abençoada, eu ouço muita gente dizendo que estou passando por uma prova. Ô, irmã, que prova é essa que não acaba nunca?
Então tudo é leve, mais tranquilo. Jesus, ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A tribulação é momentânea, não é para sempre. A nossa tribulação é leve e momentânea. Então, debaixo da graça, em graça, tudo é mais leve, tudo é mais suave, tudo é mais gostoso, tudo é maravilhoso. Amém, abençoado? Abra aí a Bíblia de vocês em Salmos 34. Salmos 34. Então, Salmo 34 vai falar conosco, olha lá. Salmo 34. Salmos 34. Salmos capítulo 34, amém? Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta para este apostolado, amém? Bíblia, papel e caneta. Salmos 34. Salmos 34, verso 8. Salmos 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Ah, mas eu tô na prova, mulher. Os crentes estão sempre na prova. Alô? Provai e vede que o Senhor é bom. A gente faz uma comida abençoada e ali a gente vai fazendo e vai experimentando e vai provando, assim tá bom, assim não tá, bota mais sal, tira o sal, bota azeite, bota... Alô? Então a gente vai provando isso, a gente vai provando a comida da terra, mas existe uma prova que é comer, alô? Existe uma prova que é comer dos frutos do Espírito, do mover de Deus, amém? Ezequiel comeu, alô? Depois a gente vai lá, amém? Então a gente também tem que comer. Então a gente tem que provar de Deus, provar, ter experiências com Deus, ter experiências, vírgula, com Deus, amém? Eu fiz essa pregação no Ministério Graça Apostolada, está lá, Ministério Graça Apostolada, experiências com Deus. Aí você vai encontrar a Maria ministrando lá, amém, abençoado? Então, Salmos 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Não pode se refugiar em coisas da terra para ser feliz, para ser alegre, para entrar no reino de Deus. Não, abençoado. Não coisas terrenas. Em coisas que palpáveis, coisas que se pegam. Se você quer uma cura, não é esse copo com água, não é a água que vai te curar. Alô, a cura é uma experiência com Deus. É uma das. Por quê? É um dos dons de Deus. A cura. Amém? Mas aí você cura, vai, né? E aí, não vai ter que provar de Deus de novo, abençoado. Amém? Nós estamos na terra, abençoado. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez milagres, sempre vamos ter milagres. De um modo ou de outro. Amém? Então, se refugia em Cristo, não se refugia em coisas materiais. Alô, precisamos de Cristo Jesus, o ressuscitado, em nós. Cristo vive e vive em nós. Então, bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei o Senhor. Vós, os seus santos, temei, verso 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Alô? Pois não tem falta alguma aqueles que o têm. Então, na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. Alô? 1 Coríntios 3, verso 16. Procurando minha caneta, bem claro. 1 Coríntios, verso 16. Somos o templo de Deus. Então, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que refugia no Senhor. Amém? Esconder atrás das coisas da terra. As coisas da terra nos alegram, abençoado. Mas o que nos alegra mesmo é entrar dentro do reino de Deus. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Alô, não tem falta alguma. Não tem falta alguma. Provai e vede que o Senhor é bom.
Teme ao Senhor. Amém? Então, não tem falta alguma. Tá chegando aí, estamos em fevereiro, tá chegando aí o carnaval. Não tem falta alguma dessas coisas. Lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. Não tem aí essa música por aí, abençoada, desse tempo de carnaval? Não, lá vou eu ver na Bíblia. É assim, abençoado. Amém? Então, temei o Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tenho falta de nada. Não temos falta de nada quando estamos com o Espírito Santo. Alô, não temos falta de nada, abençoado. Amém? Não temos falta de nada. Não temos inveja daqueles, não tem inveja dos ímpios. Amém? Pois eles cairão. Carnaval? Não, Deus não está no carnaval, abençoado. Alô, não estou falando que as ovelhas do Senhor não são salvas, amém? Eu estou dizendo que Deus não está lá, Deus está aqui dentro de nós. Amém, abençoado? Deus não está se manifestando em carnaval, abençoado. Amém? Os filhos... Vamos deixar o 10. Deixa eu ver se eu leio o 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Falou de novo o salmista. De nada tem falta. Os filhos dos leões. O nosso Deus, ele é comparado, né, como um leão forte, né, abençoado. Olha lá, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Olha, de nada, nada é nada, abençoado. De nada tem falta. Vinde, meninos, olha o verso 11. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha, coisa linda esses 4 versículos, hein, abençoado? Vinde, meninos, provai e vede que o Senhor é bom. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem tá lá hoje a festa na avenida, não, esses não tá tendo temor pelo o Senhor. Esses não tá sendo edificados com a graça de Deus. Não está lá no carnaval, está na avenida abençoado, carregando estátuas, está na avenida adorando outros deuses, está na avenida adorando um Jesus estátua, não está na avenida só tem bagunça. Em graça não fazemos marcha para Jesus, em graça não ficamos em bagunça. Marcha para Jesus é bagunça. Deus não está ali, abençoado. Essa obra é infrutífera. Alô, a obra que Deus está recebendo é um louvor. É receber a sua graça, é receber o que Cristo fez. Esta é a obra que Deus está recebendo. Olha lá, ó. Se eu não me engano, está aqui, olha. É louvável um cristão fazer isso daqui, olha. Tá em Romanos, se eu não me engano, tá em Romanos. Deixa eu ver aqui, olha lá. Tá em Romanos 12. Deixa eu ver aqui se tá em Romanos 12 mesmo, que essa aqui não tá nos meus escritos. Mas olha, Romanos 12, 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Alô, não é apresentar os vossos corpos numa avenida, abençoado, com roupas indecentes. Alô, abençoado. Crente é crente, abençoado. Crente não está em pista, em avenida. Amém, abençoado? Crente é crente. Antes, santifique-vos completamente em espírito, alma e corpo. Amém? Paulo falou isso aos Tessalonicenses. Amém? Romanos 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vereis outra vez a diferença
entre o justo e o ímpio. Alô, abençoado, tem dois tipos de ímpio, hein? Tem ímpio que não está servindo a Deus, está lá na avenida. Tem ímpio que é filho da perdição, amém? Que não vai ser salvo pela graça de Deus, amém? Duas sementes. Então, dois tipos de ímpio, amém, abençoado? Então, olha lá, ó. Então, esse é o culto racional que agrada a Deus. Se alguém estiver numa avenida, abençoado, fazendo esse tipo de sacrifício, amém? Adorando a deuses, né? Seja na avenida do carnaval, seja na avenida dizendo que está carregando lá a imagem, ou imagem de Aparecida, ou imagem de Jesus. Alô, abençoado. Isto não é um culto racional. Deus não está recebendo esse tipo de sacrifício. Deus não está recebendo. Provai e vede que Deus é bom, abençoado, amém? Hoje a comida a ser experimentada é uma comida do céu, amém? É Romanos 14, verso 17, olha lá, ó. Isso aqui, comida terrena, a gente prova. Mas você provou já da comida espiritual? Olha lá, de Romanos 14, ó, nós estamos em Romanos 12, vamos para Romanos 14, verso 17. Verso 17, Romanos 14, verso 17. Estamos em Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Alô, os dons de Deus é muito importante. Todo ser humano na terra, abençoado, eu penso que deveria estar recebendo dons espirituais, mas gostam de estar na avenida, gostam de adorar deuses estranhos, gostam de adorar imagens de escultura. Deus não está recebendo este louvor. Deus não está recebendo este tipo de sacrifício. Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa na avenida, hoje a festa abençoada é no reino de Deus. Olha lá, Romanos 12, Romanos 14, olha lá, Romanos 14, verso 17. Um dia o Espírito Santo, ele me ensinou, eu fazia muita troca, eu estou melhorando nessas coisas. Um dia o Espírito Santo me ensinou, Romanos 14, verso 17, não é Romanos 17, verso 14, e aí o Espírito Santo, ele foi me ensinar, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aí o Espírito Santo me disse, não é? Maria, as cartas de Romanos vai até o 16. As cartas de Romano vai até 16 capítulos. E aí eu não fiz mais confusão. Então hoje eu sei, quando eu quero ler esse versículo, eu sei porque ele me ensinou. Olha lá, é o João 14, abençoado. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Aí eu nunca mais esqueci, nunca mais troquei, né? Quando eu quero ler o Romanos 14, verso 17, eu não digo Romanos 17, verso 14. Eu digo Romanos 14, verso 17. Não erro mais, porque quando o Espírito Santo ensina algo pra gente, a gente não esquece mais. Olha lá. Ele me ensinou. Todo o meu trabalho abençoado está sendo edificado pelo Espírito Santo. A minha obra não vai consumir. A minha obra, ela é pelo Espírito. Amém, abençoado? É pelo Espírito. Eu recebi isso aqui hoje, ó, sábado, dia 7 de fevereiro. Eu recebi do Espírito Santo hoje pela madrugada. Eu acordei 3 e pouca da manhã e eu fui ler, eu fui ouvir, e aí eu vim colocar aqui neste apostolado para vocês ouvirem e se edificarem com esta palavra. Amém, abençoado? Hoje a festa é no reino de Deus, abençoado. A festa não é na avenida. Hoje a festa é na avenida, não. Hoje a festa é no reino de Deus. Festa na avenida é bagunça. Só bagunça. Deus não está no meio da bagunça. Alô? Deus não está no meio da bagunça. Ah, mas... Não, Deus não está, abençoado. Deus não está no meio da bagunça. Amém? Então, olha lá, ó. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida.
Reino de Deus não é sapatear dentro da igreja e dizer que o Espírito Santo está se manifestando. Reino de Deus não é quebrar cadeira na igreja, abençoado, e dizer que o Espírito Santo está se manifestando. É muito diferente. Alô? Os dons do Espírito Santo são irrevogáveis, abençoado. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é pão comestível, não é suco a ser tomado. O reino de Deus não é tomada à força. Eu vou aceitar Jesus para me ser salvo. Alô, o reino de Deus, Abba Pai, glória a Deus. Aleluia, Abba Pai. O reino de Deus não é tomado à força. Nem por força, nem por violência, diz o Senhor. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, é gozo no Espírito Santo. Não é alegria lá na avenida. Dizem alguns sentir, eu me sinto tão alegre quando eu vou para essas manifestações. Porque é marcha para Jesus. Não, abençoado. Deus não está recebendo esse tipo de coisa. É no reino de Deus. É o Coríntios 12, é o Coríntios 14. Ali Paulo explica todas as coisas, abençoadas. E eu estou esperando grandes coisas do Senhor. Estou esperando. Essa manifestação que fazem e dizem que é para Jesus, ele não está recebendo. Alô, o reino de Deus não são terrenos. O reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é espiritual. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Alô, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Mas o reino de Deus, olha lá. Deixa eu ver o verso 28, vamos ver. Porque a gente sempre lê o 17, vamos ler o 18, vamos ver o que diz. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Alô? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha, sigamos, porque quem nisto serve a Cristo, olha lá, pois o reino de Deus é alegria e gozo no Espírito Santo. As eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de vinho novo. Você vê que era uma profecia em Joel, profecia essa que já cumpriu, porque o sangue de Jesus derramou e o seu Espírito está em nós. As eiras já se encherão de trigo abençoado e os lagares de vinho novo. Alô, o povo hoje está bebendo vinho, esperando que Jesus venha. Jesus morreu, ressuscitou, veio e colocou o seu Espírito em nós. E o povo bebendo suco de uva. O vinho novo já foi derramado em nós. Profecia está cumprida. Profecia de Joel 2 está cumprida. Quando? Em Cristo. Quando ele diz tudo está consumado. Este é o reino de Deus. Palavras espirituais para os espirituais que discernem bem todas as coisas. Romanos 14, verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. Então, Paulo ele tem uma frase que ele diz, nisso não vos louvo. O povo que está lá na igreja de Corinto, tomando lá a Santa Ceia, e é Páscoa judaica, não é Santa Ceia, tá lá comendo coisas da terra, abençoado. Paulo diz, nisto eu não vos louvo. Olha lá, porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus. Quem serve a Deus em espírito e em verdade, abençoado, está agradando a Deus. Mas quem serve a Deus com coisas terrenas, Deus não está recebendo. Esse tipo de santidade Deus não está recebendo. Convicta eu falo essas coisas. Porque eu recebi o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, é aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz.
no meio dessas profissões, no meio dessas procissões e no meio dessa bagunça de marcha para Jesus, abençoado, sempre há contenda, sempre há confusão. Alô, Deus não é Deus de confusão. Deus não habita nas confusões. Alô, Deus não fala em meio de confusão, de coisas da terra. Olha lá, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação de uns aos outros. A edificação para a igreja é aqui, ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. É gozo, é paz, é justiça. Ele veio para quê? Para nos santificar, para nos salvar, para nos fazer conduzir em triunfo. Por quê? Porque o seu Espírito está em nós. Hoje a festa é na avenida? Não, hoje a festa é no reino de Deus. Amém, abençoado? Então lá vou eu, vê lá para onde você está indo, amém? Então não é na avenida, alô, marcha para Jesus, passeata, isso não são obras que está agradando. Passeatas na rua, isso é bagunça. Apostataram da fé os que fazem essas coisas. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, vou dar uma corridinha aqui. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, verso 2. Olha lá, os que estão fazendo isso, olha lá, ó. Marcha para Jesus, passeata. 1 Timóteo 4. O Espírito com E maiúsculo, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, dando ouvido a homens. Vamos fazer uma marcha para Jesus, todo mundo vai. Vamos fazer uma novena, todo mundo vai. Vamos fazer uma corrida ali com a imagem de escultura, todo mundo vai. Vamos para a avenida, hoje a festa, vamos para o carnaval, todo mundo vai. E todo mundo vai. E a porta larga, cada vez mais larga. O estreito ninguém quer. Quer ir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir a graça de Deus, ouvir o apostolado. Isso ninguém quer. A porta é estreita, né? Então, a garrafa com água, ela é comprada, abençoada. Alô? Alô? 1 Timóteo 4, verso 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. É falso profeta, é falso obreiro, é falso pastor. Espíritos enganadores são homens. Espíritos enganadores são homens. E a doutrina de demônios, vamos fazer isso tudo aqui é uma doutrina de demônios, doutrina de homens. Não são homens possuídos por demônios, são homens enganadores. Doutrina de demônios, estão enganando o povo de Deus. Quando diz para você que a água vai te curar, é Jesus quem cura. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Segundo a sua boa vontade e seu propósito, ele vai te trazer a cura. Senão, não. Não é a água, não é a novena, não é a campanha, não é o sacrifício, não é a marcha para Jesus, não é. Verso 2. 1 Timóteo 4, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Pela mentira abençoada, alô, novena, marcha para Jesus, se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Cuidado, está cheio deles por aí. Pela hipocrisia de quem? De homens
que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Então, não coma isso, não coma aquilo, não veste isso, não corta o cabelo, não come o bacon, não come o x-salada porque tem bacon, é carne de porco. Ixi, abençoado. É cada doutrinas várias e estranhas que hoje os filhos de Deus estão recebendo, sem receber a graça e sem receber o apostolado. Espíritos enganadores. E piorou se a festa for para deuses, não é? Alô? Nenhuma dessa festa abençoada está agradando a Deus. E piorou a ignorância, postei hoje. E piorou a ignorância dos filhos de Deus se estas festas conduzidas pelos falsos profetas, pelos espíritos enganadores, porque são eles que conduzem as procissões, são eles que conduzem marcha para Jesus. Espíritos enganadores, ou seja, homens, doutrinas de demônios, é o que diz o apostolado. Então, a palavra ela diz, as pessoas estão sendo conduzidas por eles, não são conduzidas pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo abençoado não é enganado por homens, amém? Então eu louvo a Deus porque Ele me escolheu para mim estar aqui falando sobre essas coisas com vocês, amém? Então piorou, aí eu postei no Facebook, piorou se essas passeatas abençoadas, seja para quem for. Não é louvável, não está agradando a Deus. Deus não está recebendo esse tipo de sacrifício. Amém? E piorou a ignorância se vai para a avenida adorar estátuas, seja de Jesus, porque Jesus está vivo, ressuscitou, é Espírito, está em nós. Seja imagem de escultura de Maria, seja Jesus, seja Zé Pretinho, Zé Pilantra, Zé Pombinho, se for, alô, hoje a festa é na avenida, então, crente não fui em carnaval não, abençoado, amém? Tem apostasia, tem heresia, nas avenidas tem esse tipo de coisa. Até dentro da igreja tá atento, e lá fora então, hein? Não é? João 4, versículo 24. João 4, verso 24. Vou terminar, amém? Vou terminar aqui com João 4, amém? Abençoado até o João 4. Olha lá. João 4, verso 24. Deus é Espírito. Alô? Deus é Espírito e importa que o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em verdade vos digo, abençoado, que Deus é Espírito, então importa para Deus que nós o adoramos em Espírito e em verdade. Deus não está no meio da bagunça. E piorou se essa idolatria for a deuses estranhos, ao Deus desconhecido. A igreja evangélica hoje está adorando um Deus desconhecido. Qual texto? Eu sei, só no próximo apostolado. Amém? Então, os nossos irmãos hoje estão adorando a um Deus desconhecido. Jó, ele disse, não é? Eu antes ouvia falar de Deus, agora eu conheço a Deus pessoalmente. Então, muitos crentes hoje não conhecem Deus pessoalmente, não são íntimos de Deus. Por quê? Porque está na bagunça, está na avenida. Alô! Enquanto o Espírito Santo está em nós. E nós temos que estar em Cristo, devemos estar em Cristo, recebendo a graça, recebendo o apostolado, recebendo que somos salvos, recebendo Cristo Senhor, amém? Recebendo Cristo Jesus, recebendo a sua palavra, amém, abençoado? Então, glória a Deus pela sua vida, graça e paz.